Para começar a resolver o problema, é possível visualizar que todas as fontes são independentes. Então, nelas pode-se usar a relação da transformação de fontes. Uma fonte de tensão em série com um resistor pode ser transformada para uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor, e vice-versa. Seguindo a lei de Ohm, a fonte de tensão é igual a corrente vezes a resistência, e a fonte de corrente é igual à fonte de tensão dividido pela resistência. Observe que o polo positivo da fonte de tensão direciona o caminho da fonte de corrente. Na imagem, o polo positivo está para cima, portanto a fonte de corrente também está para cima. Então, transformando o paralelo da fonte de 3 amperes e o resistor de 4 ohms, no circuito substitui-se a fonte de corrente por uma fonte de tensão que vale 3 amperes vezes 4 ohms, que é igual a 12 volts, resultando na parte central em 2 fontes de tensão e 2 resistores, e ambos podem ser associados, sendo simplificados para uma fonte de 30 volts, porque a polaridade é a mesma, por isso se somam, e o resistor equivalente de 10 ohms. Aplicando novamente a relação da transformação de fontes, substitui-se a série da fonte de 10 volts e o resistor de 5 ohms por uma fonte de corrente de 10 volts dividido por 5 ohms igual a 2 amperes, e na série entre a fonte de 30 volts e o resistor de 10 ohms por uma fonte de corrente de 3 amperes. E o circuito resultante tem apenas fontes de corrente em paralelo e 2 resistores também em paralelo. As fontes de corrente em paralelo podem ser associadas, assim como os resistores nesta condição. Então, considerando o sentido positivo para a esquerda, tem-se a fonte resultante de 3 amperes e o resistor equivalente igual a 10 terços e a unidade ohm. Como o circuito resultante é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, tem-se o equivalente de Norton. Então, para determinar o resultante de Thevenin, que é uma fonte de tensão em série com o resistor, aplica-se novamente a transformação de fontes e a fonte de corrente em paralelo com o resistor pode ser substituída pelo mesmo resistor em série com uma fonte de 10 volts.